Os podcasts do Cinematório são oferecidos por Mubi, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Em Foco estão convidados a testar o Mubi de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com/cinematório, isto é, mubi.com/cinematório. Uma boa dica de filme para você ver no Mubi é The End of Time, documentário experimental dirigido por Peter Mettler e premiado no Festival de Locarno. O cineasta canadense explora o tema da percepção do tempo e usa sua câmera para filmar o que não pode ser filmado. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast. Aquilo ali é um manifesto sobre o cinema, sobre o papel que o cinema tem, sobre o olhar sobre a realidade. Então, por mais que seja um documentário, ele não tem a menor pretensão de objetividade. Porque ele é um filme muito interessante, né? Para quem minimamente gosta de documentário, né? Não é o documentário tradicional, mas as imagens são muito interessantes, a montagem é muito dinâmica, né? Um documentário sobre tudo, né? Tem o momento do nascimento, literalmente, né? O parto. O Vertov, ele era um pouco separado, né, desse grupo, né? Até o Eisenstein descreveu o filme como um vandalismo de câmera sem sentido. Dentro dos conceitos que o Vertov trabalhava, de as câmeras serem capazes de ir a qualquer lugar, acho que hoje a gente está vivendo esse momento em que isso seria de fato aplicável. Tanto né? é que ele mostra às vezes uns ângulos muito insólitos numa época que não era comum, não para ser surreal, para quebrar, não, é um ponto de vista que você não veria normalmente a olho nu. Então é a realidade através de um olhar de alguém intermediado por esse olhar mecânico, mas o olho tem que continuar aberto. O Vertov, embora ele deixe o material falar para ele tá sim dentro desse esforço revolucionário. Ele faz de uma forma mais sutil, procura dentro da ambiguidade dessas imagens do real, mas dentro de um projeto. Em 7 de novembro de 2017, celebrou-se o centenário da Revolução Russa, um dos eventos políticos sociais definidores do século XX. Os jovens cineastas russos daquela época abraçaram a causa socialista e a sétima arte, também jovem e em pleno período de desenvolvimento, foi diretamente impactada pelo movimento soviético. Antes da Revolução, o cinema russo era feito de melodramas em sua maior parte, consumidos dentro do próprio país. Os estúdios privados resistiram quanto puderam ao levante liderado por Lenin, mas os maiores acabaram evadindo e a produção se tornou majoritariamente estatal. Dziga Vertov era um dos jovens cineastas da Revolução. Aos 20 anos de idade, ele ficou encarregado dos noticiários cinematográficos e em 1922 deu início à série de cinejornais Kino Pravda, traduzindo Cinema Verdade. A Escola de Cinema de Moscou, ou Instituto Gerasimov de Cinematografia, foi a primeira do mundo. Teve como professores fundadores nomes fundamentais do movimento soviético, entre eles Lev Kuleshov, Sergei Eisenstein e Vsevolod Pudovkin. Os russos basearam os princípios da montagem no poder que surgia da combinação dos planos. Inspirados por filmes realizados fora da Rússia, notadamente os hollywoodianos, como Intolerância, de D.W. Griffith, os jovens cineastas soviéticos percebiam nas técnicas de montagem o caminho rumo ao cinema moderno, como afirmam David Bordwell e Christine Thompson no livro A Arte do Cinema, uma introdução. Eles queriam se opor aos filmes realizados no país até então, que em sua maioria usavam planos longos e abertos. Com a greve de Eisenstein, o movimento começa de fato em 1925, ano em que também é lançado o encouraçado Potemkin. Apesar de estarem no mesmo movimento, os diretores soviéticos não concordavam entre si. Por exemplo, Pudovkin acreditava numa união perfeita dos planos para a construção de sentido, enquanto Eisenstein preferia a imperfeição, justamente para provocar a reação do espectador. Ele também gostava do efeito da justaposição para construir uma ideia através da montagem paralela de duas cenas. Em sua verve radical, Vertov discordava de ambos. Criou o conceito de cinema-olho, em que a realidade deveria ser registrada em
filme e moldada para ser exibida de uma maneira que o olho humano não consegue enxergar. Para ele, o olho mecânico é superior. Abre aspas. Sou o cine-olho, sou um olho mecânico. Eu, uma máquina, mostro-lhes o mundo como apenas eu sou capaz de vê-lo. Agora e para sempre, liberto-me da imobilidade humana. Encontro-me em constante movimento. Me aproximo e me afasto dos objetos. Rastejo ao seu redor, monto por cima deles, acelero seguindo o focinho de um cavalo galopante, precipito-me a toda velocidade sobre a multidão. Fecha aspas. Por meio de seu grupo dedicado aos documentários, Vertov acreditava que os filmes tinham que ser úteis como sapatos. Para ele, diz Robert Stam, o cinema não transcendia a vida produtiva. Em vez disso, existia em um contínuo de produção social. Apesar de todas as interferências que exerce sobre a realidade captada, Vertov é, em última instância, um realista, e seu objetivo era auxiliar cada pessoa e o conjunto do proletariado em seu esforço para entender o fenômeno da vida ao seu redor. Olá, eu sou Renato Silveira. Eu sou Antônio Tinoco. Eu sou Estefânia Amaral. Ana Lúcia Andrade. E eu sou Érica Savernini. Em Foco, de Dziga Vertov, um homem com uma câmera. Estamos reunidos para mais este podcast, hoje destacando este documentário, um filme experimental que é um marco do cinema mundial. Ele está inserido aí no movimento da escola russa, ou escola soviética de cinema, lá nos anos 20, e nós chegamos a este podcast em razão do centenário da Revolução Russa. Foi uma revolução também cinematográfica que aconteceu ali na época. Estamos eu, a Estefânia, o Antônio e a Ana, recebendo aqui hoje como convidada a Érica Savernini, que é professora de cinema na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Tudo bom, Érica? Muito prazer e Tudo muito bem, obrigado prazer é meu. por estar aqui conosco para essa conversa. Obrigada, o prazer é meu. Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu queria chamar ao microfone a Ana e a Érica para dar uma contextualização, antes da gente começar a falar exatamente sobre esse filme. Quem foi, afinal de contas, né, Dziga Vertov, de onde ele surge e o que é esse conceito que é o mais forte no cinema dele, que é o cinema-olho. O cinema formalista russo dos anos 20, que vai prevalecer, na verdade, até a subida do poder de Stalin, que vai considerar o formalismo, na verdade, inadequado. Esses cineastas vão ser condenados pelo Partido Comunista, porque eles estão muito relacionados a um primeiro momento da Revolução Russa, que é muito interessante. E que é bem conhecido, inclusive, essas falas do Lenin, dizendo que o cinema era tão importante quanto todas as outras formas de produção. Ele considerava mesmo o cinema como uma forma fundamental da construção dessa nova sociedade, desse novo homem que iria surgir dessa revolução. Então, esses caras, eles surgem num contexto propício, em que esse novo sistema, esse novo Estado, o grande líder dele, está falando que o cinema é importante, né? E como todas as formas de produção são estatizadas, se o Estado não concordar, você não produz. Então, era fundamental também esse princípio. Mas eles também são cineastas que eles abraçam essa ideia da revolução. Então a gente vai ter alguns nomes importantes, que é o Lev Kuleshov, que fazia oficinas de cinema, inclusive sem película, porque no início da Revolução todos os produtores fogem da Rússia, né? E eles vão estudar profundamente o grift, a montagem do grift, que vai ser o fundamento do cinema que eles vão considerar que é o principal, né? Esses russos. E, ao mesmo tempo, tem o Sergei Eisenstein, né? O Dziga Vertov e os Volodya Pudovkin, que vão ser, alguns lugares vão chamar da trinca de ouro do cinema russo dos anos 20.
E todos eles vão ter uma produção que vão buscar de formas diferentes a trabalhar com essa ideia de revolução. E uma formulação importante disso é a do Eisenstein, que ele vai propor que para um cinema revolucionário não pode ser um cinema que você conta uma historinha de pessoas que estão envolvidas com a revolução. A forma tem que ser revolucionária. E daí vem, cada um tem uma concepção própria de cinema. Eles não são caras que seguem o que seria a linguagem cinematográfica clássica já estabelecida nos anos 10, embora eles considerem ela absolutamente fundamental, tanto que eles, né, analisam profundamente Griffith para pensar no cinema. Mas eles estão numa posição de repensar o que é o cinema, qual que é a função do cinema e qual forma o cinema tem que tomar para ele servir, como Lenin queria, para esse esforço revolucionário. Que não fosse também só filme, né, tematicamente revolucionário, né, que tem essa propaganda toda. Então, cada um deles vai formular uma proposta de cinema que está relacionado, de alguma forma, todos com a montagem, que, ao contrário da montagem clássica, da decupagem clássica, que busca a construção do olhar do espectador, então tem uma forma que alguns críticos vão chamar, né, de hipnótica, e que nem precisa ser considerado negativamente, é porque você entra mesmo na história e você não presta atenção, né, na forma como ela está sendo contada. E isso está relacionado a uma certa passividade que eles não queriam, porque eles não queriam formar só espectadores. O espectador de cinema, para eles, na verdade, era um cara que, através da experiência do cinema, ele ia se tornar um cidadão de uma nova sociedade socialista. Então você vai ver, o Eisenstein vai falar... não, então a gente tem que trabalhar com personagem coletivo, que não me interessa os dramas individuais. Me interessa, assim, o trabalhador, né, o cara do campo. E a ideia da montagem, de uma montagem em conflito, de uma montagem que o sentido estaria como que no meio da imagem, porque na verdade é quando você justapõe uma imagem com outra que surge um sentido. Então não é só o acontecimento da narrativa, né? Tem uma produção de sentido aí, que era o que eles queriam. Então, o contexto que a gente vai ver desse surgimento do Vertov vai ser esse contexto muito rico de experimentação e do cinema ter esse papel fundamental aí, que alguns críticos, inclusive, vão falar que vem de um movimento artístico até anterior, que é o construtivismo russo, que já propunha que a descida do pedestal da arte, entendeu? A arte não poderia mais ser uma coisa deslocada, aquela coisa que você sai do seu cotidiano e vai ali no museu ver obra de arte, né? A arte está inserida no cotidiano. Então, por isso, antes mesmo desse cinema russo, a gente vai ver uma tradição que perdura até hoje no leste europeu, por exemplo, de cartazes. Porque era a coisa, o cartaz era uma obra de arte, na verdade. Ele não era só utilitário. Você vê, assim, nos museus, né? Você vai no Tate Modern, por exemplo, você tem uma seção inteira só dos cartazes russos revolucionários. Legal. Porque eles são lindos, entendeu? E eles tinham a função publicitária, sim. É isso que é a ideia da arte sair do pedestal. Você vai ter lá no meio da rua cartazes que atualmente a gente foi no museu, de tão lindos que eles são, né? E isso vai vir para esse cinema russo, inclusive em termos de intertítulos. Sim, que eles vão começar a pensar graficamente as coisas. Isso chama muita atenção, né? Esses gráficos, né? E a gente vai ver isso depois no cinema latino-americano dos anos 60. Então você vai ver os cartazes revolucionários cubanos, eles são dessa tradição, né? Até hoje, você vai ver no leste europeu, os cartazes deles são muito legais. Não todos, né? Obviamente, mas eles ainda têm uma tradição, né? Disso.
né? E aí a gente vai ter aqueles artistas plásticos que também trabalhavam com esculturas, isso vai para arquitetura. Então o construtivismo russo, ele já prepara, e é legal que eles falavam que a plena realização desse ideal deles dependia de uma revolução. Aí vem a revolução. E aí a gente vai ter essa ligação direta, né? E que, como a Ana lembrou, isso vai aparecer muito na composição dos filmes desse cinema russo dos anos 20. Que muito por isso é chamado de formalista, né? Porque, na verdade, vem dessa coisa do Eisenstein. Olha, a forma tem que ser revolucionária. Eu não posso pensar num cinema revolucionário que vai usar a matriz clássica, né? Não era um problema que eles tinham com a matriz clássica, porque depois vira essa coisa, eles né? vão estudar ela, né? As pessoas, o cinema clássico é ruim. Não, peraí, não é isso. Ele é ótimo, mas para um objetivo que era o oposto do que eles queriam, né? Que é enfatizar o individualismo, né? Uma série de questões que estão na forma fílmica clássica que eles vão rechaçar porque eles não querem o reforço do capitalismo, eles querem o contrário. Então, ao invés de envolver na hipnose, você vai pensar numa forma fílmica pela montagem que faz o cara, na verdade, ao invés de entrar no filme, ele sair do filme e ele pensar como aquilo está sendo construído e levar isso para fora, né? A gente tem um cineasta desses que é bem menos conhecido, que é o Alexander Medvedkin, que fazia isso naqueles trens, aqueles trens, né, que ia do movimento Agitic, que ele ia pela ferrovia transiberiana fazendo cinema, mas para quê? Para que cada coletivo, né, de fazenda, indústria e tudo, visse o que estava fazendo através da produção do filme. Eles refletiam sobre isso e a exibição do filme servia para eles mesmos ou para outras fazendas que tinham problemas similares. E o Medvedkin falava que ele não colocava trilha musical de propósito, porque ele achava que a trilha musical produzia um pouco dessa hipnose, que você vai lá, viajava na imagem com a música. E cinema para ele não era isso, não. O cinema era, na verdade, um instrumento político. Não é assim, passar um filme político para as pessoas discutirem política. Fazer cinema é política para eles, entendeu? Agora, apesar de toda essa discussão da forma, né, eu li que o Vertov ele era um pouco separado, né, desse grupo, né? Até o Eisenstein descreveu o filme como um vandalismo de câmera sem sentido, né? Queria saber até por que isso aconteceu, assim, deles. Você fala do Homem com a Câmera? Por que eles não aceitaram o trabalho do Vertov, né? Principalmente com o Homem com a Câmera. Teve isso mesmo? Ou... Na verdade, a gente coloca eles todos num balaio só, porque eles estão nesse momento e com... Produzindo, né, na mesma época. E com esse objetivo do Estado, né? Porque a produção já imediatamente depois que se instala o governo, a produção é estatizada. Não tem a menor chance de você fazer cinema sem que saia uma encomenda do Estado. E aí uma coisa vai uni-los. Isso, obviamente, que todos os filmes têm que falar sobre a Revolução, de uma forma ou de outra. O Eisenstein e o Pudovkin, eles adotam uma forma mais ficcional. Sim. E boa parte dos filmes são datas comemorativas, né? Então você vai ter lá a greve do Eisenstein, Potemkin, né? Tudo isso são marcos da Revolução, né? O ensaio geral de 1905, o próprio momento da eclosão da Revolução no outubro, né? O que seria o príncipe que unificou
as regiões que formariam depois a Rússia, com o Alexander Nevsky, a mesma coisa com o que seria o primeiro czar, que é o Ivan o Terrível, né? Os filmes do Eisenstein que eu estou citando são todos marcos revolucionários, né? E o Pudovkin também, você vai ver, os filmes têm essa temática, e principalmente, que é uma coisa que vai marcar os dois, e talvez também o Vertov em alguns momentos, dependendo, por exemplo, no câmera-olho mesmo, é marcar o que vai ser o título, inclusive, de um dos filmes do Eisenstein, que tem 2 títulos, A Linha Geral ou O Velho e o Novo. Essa ideia de mostrar sempre assim, o que era pro que vai ser. Porque eles não, né, isso é uma discussão em termos de análise, que a gente vai ver em outras pessoas, que na verdade o Eisenstein não falava daquele russo daquele momento da Revolução. Ele falava daquele russo anterior e o que vai ser o homem soviético, na verdade, né? É uma grande utopia, na verdade, os filmes. E aí só do Vertov trabalhar com uma coisa mais documental já dá uma diferença, né? E o Eisenstein e o Pudovkin, se a gente for ver em termos desse papel com relação à Revolução, eles vão ser muito mais didáticos, porque eles vão fazer filmes em que se fala diretamente sobre o que a Revolução está trazendo. Aí você vai pegar o Homem com a Câmera, né? Ele não faz isso. Ele não direciona desse jeito. Ele é até mais difícil, na verdade, porque até você entender o que é aquela coisa da metalinguagem, né? O que isso poderia significar em termos desse esforço revolucionário que o Lenin convocou o cinema, inclusive, para participar dele, né? É bem mais complicado. Embora, na verdade, esse cinema, né, tem falas, inclusive, do Eisenstein, que ele reconhece que não funcionava. Por exemplo, a montagem de atrações, aquela cena famosa no final da greve, né, em que você tem o massacre, né, a repressão violentíssima, a greve dos operários, e que aí tem aquela inserção daquelas imagens, né, de boi sendo abatido, que o Eisenstein classificava como uma metáfora, né? Porque, na verdade, aquilo não está naquele universo diegético. É uma imagem que é inserida, que é um comentário, que vai produzir um sentido ali, né? De reforçar tudo mais. E aí ele mesmo fala, porque aí é que tá, é muito sofisticado. E ele fala, não funcionou. Porque o que acontece? O homem russo do campo, ele não se choca com aquela imagem, ele abate o boi. Então, assim, é a realidade dele. Sim, ele só não deve ter nem entendido assim, o que esses bois estão fazendo aí, mas não tem efeito do choque que é necessário, né? E o homem da cidade, que por mais que se choque com aquela imagem, ele é iletrado, ele não conhece a figura de linguagem da metáfora, né? E aí ele mesmo fala isso. E vai ser, de certa forma, a grande condenação que o Partido Comunista vai fazer a esse cinema. Entendeu? Que eles acusavam, eles tornaram isso um defeito, a ideia de ser formalista. Então, talvez a condenação deles tenha a ver com isso, porque eles acreditavam que o cinema tinha que ter esse papel e talvez, assim, acreditando que estava sendo didático, não estava, né? O Eisenstein mesmo depois vai ver que ele também não estava sendo didático, mas que o Vertov menos ainda, porque nem a historinha revolucionária você não vai ter ali claramente, né? Como ele avisa no inicinho do filme, né? Filme sem personagem, sem intertítulo, sem cenário, né? Sem legendas, sem atores, sem história. E é curioso a gente pensar como que essa recepção que não funciona depois vai acontecer de novo com outros movimentos no futuro, né? Por exemplo, o cinema novo aqui no Brasil, que os cineastas depois admitem que não funcionou, né? Que a ideia deles de fazer aquele cinema para falar com o povo, né, acabou não atingindo esse público, né? Então não deu certo, né? Quiseram fazer alguma coisa, mas acabou saindo talvez mais intelectualizado do que deveria, né? Ou não sei se deveria ou não, mas
acabou que eles não passaram a mensagem, né? Não, a comunicação não foi feita, né? Tem um campo de estudos muito em voga atualmente, que é o da literacia midiática, que aponta essa questão, né, de que, na verdade, as pessoas não têm uma alfabetização. A gente, em termos de audiovisual, a gente consegue assistir aos filmes, assistir tudo sem muito problema. Mas a partir do momento em que demanda você ter um certo conhecimento sobre a forma, que a forma significa alguma coisa, né? Aí dá problema, porque a pessoa não entende isso. Muitas vezes a gente vai ver, as pessoas acham que é mal feito, né? Vai ver o cinema latino-americano dos anos 60, inclusive o cinema novo, vai ver assim, pô, mal feito, olha, os quadros não são bonitos, porque olha assim o cinema hollywoodiano e vai olhar, se você usa o mesmo critério, é horroroso mesmo, né? Mal cortado, né? Nesses critérios, porque você não tem uma formação para entender. Isso eu acho que passa muito por toda essa discussão que a gente está tendo de arte atualmente, que as pessoas acham assim, eu vejo, eu ouço, então eu entendo o filme, se eu não gostei é porque ele é ruim. Se eu não entendi. Se eu não entendi é porque é ruim. Não é porque eu não tenho instrumento suficiente para entender, é porque o filme é que é ruim. Mas, ao mesmo tempo, mostra que está funcionando, porque está provocando as pessoas, está tirando elas da zona de conforto, né? Que é o propósito da arte, né? Provocar as pessoas, provocar uma reação, não deixar o público nesse lugar passivo, né? Então, acaba que pode não funcionar com o objetivo do artista, né? Mas funciona como arte, né? Eu acho que do artista até que funciona, porque eles querem isso mesmo. Quando você adota essa dramaturgia brechtiana não aristotélica, né? É verdade. É isso que eles querem. O problema é que o público não sabe disso. O público não quer isso, né? O público quer ficar anestesiado, hipnotizado. Quanto mais hipnotizado, melhor. E isso pro Vertov era um horror, né? Que ele falava assim, no texto dele, Variação do Manifesto, né? Que ele fala que eles se denominam Knox, né? Que seria ele queria ser diferenciado dos cineastas comuns, que ele chamava, abre aspas, esse bando de ambulantes andrajosos que impingem com vantagem as suas velharias. O cinedrama psicológico russo-alemão, agravado pelas visões e recordações da infância, figura-se aos nossos olhos como uma inépcia. Aos filmes de aventura americanos, esses filmes cheios de dinamismo espetacular, como mise-en-scène, a Pinkerton, o Knock diz, obrigado pela velocidade das imagens, pelos primeiros planos. Né? O que eles vão gostar, né? De como que o cinema americano é capaz de envolver o público, mas não nesse sentido para a hipnose, né? Isso é bom, segundo ele, continuando, isso é bom, mas desordenado e de modo algum fundamentado sobre o estudo preciso do movimento. Um degrau acima do drama psicológico falta-lhe, apesar de tudo, fundamento. É banal, é cópia da cópia. Nós declaramos que os velhos filmes romanceados e teatrais têm lepra. Afastem-se deles, não os olhem. Perigo de morte, contagiosos. É muito bom, né? Muito bom. É tipo assim, é querendo mesmo. E isso é muito compreensível, né, naquele momento, que o cinema era muito jovem. E se até hoje, né, as pessoas acham que o cinema é só para te divertir, a arte de um certo modo, né? Aquelas pessoas na porta do Palácio da Arte falando, isso não é bonito, a arte tem que ser bela. Quem disse, né? E o que é o belo para essas pessoas também, né? Ou o João Dória falando que a performance, né, do artista nu lá em São Paulo, aquilo não é arte. Né? Quem é ele para falar o que é arte, o que não é? Um cara que não é nem prefeito, né? Não é político, não é nada, né? Não é gente. Então, é complicado isso. Que nesse momento, né? Eles estão querendo que o cinema se prove como uma jovem arte capaz de ser mais do que ele se tornou, principalmente depois da Primeira Guerra, que a indústria hollywoodiana toma conta e que vai tomar conta de vez depois da Segunda Guerra. E até hoje estamos aí vendo só filme. Claro que você tem outras cinematografias, mas as pessoas, de uma forma geral, elas não encaram o cinema como arte, elas encaram como entretenimento somente. Tanto é que tem gente que não vai ver filme que não é americano. Né? Que a pessoa pensa, não é história, não tem história, é chato, é difícil de entender.
né? E esses filmes, né, dessa época, né, das vanguardas todas que estavam surgindo naquele momento, querendo provar que o cinema era mais do que simplesmente contar a história, eles são muito interessantes, né? E muita coisa do que a gente vê hoje, quando a gente acha uma coisa formalmente muito legal num filme de entretenimento, você pode saber que foi influenciado por esse povo. Porque eles ousaram pirar, ousaram quebrar as regras do que era contar uma história, né? No caso do Vertov mesmo, por mais que ele fala que não tem a narração, tem narração como a gente está acostumado. Um personagem, com um conflito. Mas é impressionante como você compreende aquela ideia, né? De você estar imergindo num dia naquele lugar, né? E você tem uma ideia de máquina e homem, que uma coisa não funciona sem a outra, né? A ideia do choque, do conflito, né? E isso propiciado pela montagem, né? Se a montagem é o específico do cinema, ela que tem que ser trabalhada de uma forma mais interessante, né? Do que simplesmente ser uma coisa que análoga ao olhar, fazer a gente se envolver num filme e tal. Então as experiências deles são muito importantes até hoje. Não existiria um Hitchcock sem um Kuleshov. Não existiria, apesar do... Talvez o Kuleshov não goste da comparação. Mas o Hitchcock adoraria, né, a comparação. As pessoas geralmente, né, conhecem esses filmes na escola, na faculdade. De cinema. Né, na faculdade de cinema. Né, na faculdade de jornalismo a gente conhece também. Né, ou então quando você vai fazer um curso de cinema, um curso livre, né, sobre história do cinema, você acaba tendo contato com esses filmes. Agora, por prazer cinéfilo mesmo, será que tem alguém que procura por esses filmes? Ou é simplesmente aquela questão se são filmes obrigatórios, né? Todo cinéfilo tem que ver. Você vê assim, normalmente, Érica, tipo, no fim de semana você pega um cineolho, né? O meu problema é o seguinte, eu gosto de cinema desde criança, mas quando eu entrei na faculdade, o primeiro livro de cinema que eu li foi Reflexões de um Cineasta do Eisenstein. Acabou. Apaixonou. Acabou. Que pra legal, mim, cara. Muito não bom. existe nada melhor que os russos dos anos 20. Esses caras são absolutamente geniais, entendeu? Sim, eu a acho... gente fica maravilhado. Quando a gente vê esses trechos em sala de aula, é um negócio assim, cara, que coisa, né? Moderna. Você fica impressionado. Não, eles são, né? é isso que eu ia falar, eles são muito sofisticados. O Eisenstein querendo que gente que acabou de sair de um sistema feudal entendesse aquilo, sendo que atualmente as pessoas não entendem, né? Sendo que a montagem dele já estava lá na MTV, ou seja, a coisa está inserida já na vida da gente. Ainda assim, você assiste esses filmes sem uma preparação, você não dá conta. Então, assim, não existe essa coisa de assistir esses filmes agora só assim de puro prazer. O prazer está relacionado a você entender a proposta deles. Isso é muito legal, eu acho, na verdade. Nossa, as pessoas acham isso um problema. Eu acho muito legal a ideia de um cinema que, sem você entender o contexto dele, entendeu? E sem você entender realmente cinema, você não conseguir usufruir dele. Porque quebra essa ideia dessa facilidade, entendeu? E que a gente, mesmo na academia, dentro do campo de comunicação, você vai ver assim, tem coleguinhas da gente que, se você for ver, acha que dá aula de cinema, mas lá você vai conversar sobre filme. Igual se eu estivesse num bar, assim, sabe? Eu já tive vez de me falarem isso, que as minhas aulas tinham que ficar na sexta-noite, porque era divertido. Não, que a gente geralmente ouve isso trabalhando com cinema em veículos, né? As pessoas acham que, você é crítico de cinema, pô, que trabalho legal, é só ficar vendo filme. Tudo. Porque as pessoas acham que elas sabem de cinema, porque elas assistem filme. Né? E não, esses filmes são muito legais, eles são muito impressionantes, e cada vez que você assiste, você pode estudar por décadas, mas a cada vez que você vai assistindo, você vai percebendo coisas neles, entendeu? É arte, gente, esse que é o caso. Não é uma fórmula matemática que você resolveu uma vez e está pronto. A cada vez que você vai vendo, né, vai dando outras dimensões. E eles são muito geniais. Isso não tem como.
Não é à toa que a gente vai ver o reflexo desse cinema russo depois no cinema latino-americano, né? Que eu acho que vai ter as duas grandes influências, o neorrealismo, né? E esse cinema russo. E ainda atualmente, você vai falar de montagem no cinema, não tem jeito. Ou você volta no Eisenstein, você não está falando de montagem no cinema. Para pegar o que foi mais teórico mesmo, né, que produziu mais. Até nessa história que eu falei de literacia, né, midiática, fílmica. Isso é tão importante para a formação do cidadão que você vai ver o câmera, o olho do Vertov, era o tempo todo ele denunciando como que o cinema era capaz de estabelecer relações, como o cinema produzia o controle do tempo e espaço, que são coisas absurdamente novas na história da humanidade. Você conseguir ter o controle do tempo e espaço como o cinema permite. E é muito legal, tem uns trechos que ilustram exatamente essa ideia desse cinema russo estar como um instrumento político e de interferência mesmo. Porque quando ele faz algumas sequências que ele vai pegar lá, assim, a plantação, a colheita, o transporte para a cidade, que depois vai virar o pão. Ele está trabalhando aí com essa questão dos meios de produção, da relação do campo com a cidade, e que ele revela, olha, é só o cinema que consegue te mostrar isso, essa conexão. E isso era fundamental para essa formação desse cidadão soviético, dele entender a força de trabalho dele, entender a relação entre o campo e a cidade para construir essa nova sociedade. É a montagem do cinema. Nos anos 60, a gente vai vendo o cinema latino-americano voltando um pouco essa ideia de que a ignorância está relacionada à incapacidade de fazer conexão entre os acontecimentos. Né? Então, quando o Guzman, lá na Batalha do Chile, mostra a relação dos boicotes, né? Das greves de caminhoneiro, dos boicotes que há além de com os Estados Unidos, com todo o que estava ali em questão. É a montagem cinematográfica que junta isso, e eles entendem que para a própria consciência do cidadão latino-americano isso era importante. Ou seja, o cinema realiza uma coisa que é fundamental, né, para a sociedade. E a gente estava falando que esses filmes podem ser um pouco difíceis, né? Mas o Vertov, esse filme Homem com a Câmera, estava na lista, né, da Siren Sound. Dos 10 melhores filmes de todos os tempos, né? E entre os documentários é o primeiro. É o primeiro, né? Então acho que eu conheci o filme na faculdade de jornalismo, né? Mas como fã de cinema, talvez eu chegaria eventualmente a esse filme, e muitas pessoas devem ter chegado a esse filme Homem com a Câmera. Inteiro, né? E mesmo na faculdade de jornalismo você gostou, mesmo sem estudar cinema ainda? A gente viu numa aula de cinema, né? Então foi uma coisa um pouco meio paralela, né? Porque ele é um filme muito interessante, né? Para quem minimamente gosta de documentário, né? Não é o documentário tradicional, mas as imagens são muito interessantes, a montagem é muito dinâmica, né? As relações que ele te obriga a fazer, como não tem essa indução de uma narração, um narrador, né, em off, ou uma ideia de te contar aquilo ali. Essa ideia da montagem é importante porque ela deixa... É claro que ela está sendo induzida pelo diretor e o montador, mas você tem que fazer essa conexão. A gente tende, e que tem a ver com as experiências do Kuleshov, né? Quando ele punha uma imagem colocada depois de outra e o público imaginava uma coisa, né? A gente tem isso, né? Quando, num filme clássico, naturalmente, uma pessoa olha, você está olhando o plano da pessoa, ela olha, assusta, você quer ver outro plano, porque você fala, o que mostrar em seguida é o que ela está vendo. Então, eles sabendo disso, eles aprendendo isso com o que o Griffith, o que o cinema tradicional estabilizou, eles falam, então vamos, se as pessoas estão doidas para ver o que tem depois, então vamos colocar alguma coisa que faça ela pensar sobre isso, né? E eu acho que talvez o Vertov seja até mais bem sucedido, pelo menos no Homem com a Câmera, do que eles queriam nesse aspecto, né? De fazer você pensar, né? Eu sei que porque o documentário em si, ele já te afasta dessa ideia de você vai ver uma narrativa tradicional, com personagem, com conflito, né? Com cenas emocionantes. Não que um documentário não possa ter nada disso, né?
Mas ainda mais naquela época, né? Que os documentários mudos eram intertítulos, mostrando imagens, né? Um intertítulo funcionando muito como se fosse um narrador em off, né? E essa ideia também deles serem... A relação deles muito próxima com a música, ainda no cinema mudo, eles viam a montagem como uma ideia rítmica no sentido musical, né? Então não é simplesmente contar a história, dar um tempo para absorver as imagens, não. Aquela imagem ela vai ter uma duração X ou Y, né? Cada imagem, rápida ou curta ou inserida, te provocando o tempo todo a esse raciocínio. Tem até um termo que o Vertov usa, que é o quinotismo, né? Para se referir a essa coisa rítmica, como se fosse uma escala de notas musicais, né? A feitura ali durante a montagem mesmo. O Vertov tinha deixado instruções sobre a trilha sonora, me parece, né? Sobre o que ele queria para a trilha. E a versão que eu assisti recente... de 96. A montagem mais... Tem uma trilha de um conjunto de britânico de jazz e eletrônico que chama The Cinematic Orchestra. Né? E eu achei terrível, assim. Tipo, eu não achei que sincronizou, porque é modernetizaço, assim. E aí, sabe, não bate. Eu achei que foi um ponto negativo ter ouvido com essa combinação de trilha sonora, assim. Eu queria ver o que o Vertov planejou, assim. Na verdade, e a Ana também teve acesso a isso lá no laboratório, no Laserdisc. Depois DVD, essas coisas, os encartes do Laserdisc que eram ótimos, né? Aquele negócio era muito esquisito, mas os encartes eram ótimos. Do Homem com a Câmera, a gente teve acesso a isso, está lá no laboratório ainda. Ele não fez instruções, é um roteiro detalhado, minuto a minuto. Uau. Que música! Ele fez uma montagem então sonora no papel. Além de tudo. Onde ia entrar ruídos, que tipo de música. Tem versão com essa trilha. Uma ou outra música eles não conseguiram identificar e tudo, mas tem uma versão que segue o roteiro sonoro minucioso do Vertov. Não são instruções. Ele montou, mais que isso, entendeu? Ele fez uma edição sonora pro filme. Eu não sei se a Ana sabe se chegou a ser executado, porque na verdade era para ser executado ao vivo, na época, né? Porque a gente, inclusive recentemente em São Paulo, teve uma execução dele com o roteiro do Vertov ao vivo. Que deve ser uma coisa impressionante, porque é minuto a minuto a indicação dele, que música, que som, o que ia sobrepor, entendeu? Ele faz uma montagem sonora, o Vertov, para esse filme. Porque na verdade, a produção de cinema sonoro ainda não tinha chegado na União Soviética, né? Quando ele produziu O Homem com a Câmera. Mas como ele pensa nessa relação musical, ele já fez esse roteiro, porque para ele era imprescindível que essas coisas andassem juntas. E tem então cenas, ele fez, né, com maestro, justamente, com orquestra. Então por isso que ele fez para ser executado numa grande sala de cinema, aquelas que tinham orquestras que acompanhavam os filmes, que era para ser feito ao vivo. Nossa. Eles são geniais, esses caras. Né? Eles são geniais. Isso que é a questão. Agora, falando sobre essa questão da origem documental, né, do filme, o Vertov, ele vem dessa coisa do cinejornal, né? Ele começa produzindo cinejornais ali durante esse momento em que a produção cinematográfica é estatizada, né, na União Soviética. E quando a gente vê esse filme, a gente percebe claramente que tem cenas encenadas, tem muitos planos que obviamente tem essa interferência direta do diretor, né, através ali da montagem, de efeitos óticos, de outras coisas. Tem até animações, né, em alguns desses filmes, no próprio Homem com a Câmera, aquela coisa da câmera se movimentando sozinha, as cadeiras, né, de cinema. As cadeiras de cinema. Mas ao mesmo tempo, quando a gente lê o Vertov falando sobre o cinema como uma apreensão da realidade, né? Onde que fica o realismo
dentro do uso dessas técnicas que ele, muitas delas ele cria ali através desses filmes, né? Muitas dessas cenas elas são muito famosas justamente porque ele está inventando muitas dessas trucagens, desses efeitos de tela dividida e aquela cena do bonde andando ali com a tela dividida e o ângulo holandês que chamam, né? Então tem muitas coisas inventivas ali, né? E ao mesmo tempo onde que está o realismo, porque é uma noção diferente quando a gente vai pensar, por exemplo, no neorrealismo ou no cinema verdade, né, ou no cinema direto. É uma outra noção de realismo empregada nesse documentário que ele faz, né? O Vertov, ele tem, na verdade, uma passagem também por aquele trem que eu falei do Medvedkin. Ele faz esse tipo de produção, que era um trem que fazia essas filmagens documentais, mas também trabalhavam com animação. Ele tem, inclusive, um curta animado, Soviet Toys, o Vertov, entendeu? Que é antes do Homem com a Câmera. Que é bem interessante, é bem no estilo daquelas primeiras animações que era feito no papel branco mesmo, opaco e tudo. É bem legal, né? O Vertov, em vários, ele tem muitos textos que são meio manifesto e tudo, e que falam da produção dele. Ele propunha como produção, na verdade, ele falava, eu tinha um tema que eu queria trabalhar, mas eu mandava os cinegrafistas, então, buscarem essas imagens e que para ele era fundamental, por mais que ele estivesse procurando ali, de alguma forma, esse homem soviético, que estaria o germe dele dentro desse homem russo que acabou de passar pela Revolução, ele acreditava, ele falava que como método, ele esperava que essas imagens dissessem para ele como que elas deveriam ser articuladas. Mas, obviamente, isso para ele é importante. A gente está falando da diferença dele entre ele e Eisenstein e Podovkin, que tinham já, por princípio, não só porque é ficção, mas é a forma deles de fazerem cinema, eles já tinham uma fórmula, entendeu? Eles já tinham uma ideia do que queria com aquela narrativa. O Vertov, embora ele deixe o material falar para ele está sim dentro desse esforço revolucionário. Ele faz de uma forma mais sutil, procura dentro da ambiguidade dessas imagens do real, mas dentro de um projeto. Então não é assim, a metalinguagem não é um jogo bobo, mas particularmente nele, quando você vai ver a metalinguagem dele no Homem com a Câmera, que é mais sutil do que no câmera-olho, mas aquilo ali é um manifesto sobre o cinema, sobre o papel que o cinema tem, sobre o olhar sobre a realidade. Então, por mais que seja um documentário, ele não tem a menor pretensão de objetividade. Ele deixa muito claro que tem uma pessoa por trás, que tem um olhar ali por trás e que tem alguém que está montando, que está articulando. Então, quando ele vai mostrando aquilo, ele não só está mostrando assim, qual que é o processo de produção do cinema. Não, ele está construindo aí essa ideia, entendeu? De que tem um olhar aí por trás e que tem um olhar mecânico também. Tem um homem ali, mas tem um olhar mecânico. Então não é bonitinho a câmera mexendo, mas ali ele está construindo essa ideia do olho mecânico, mas que ele é basicamente uma prótese do homem. Por isso tem aquela sobreposição do olho da câmera com o olho do homem. Porque a câmera, o cinema, para eles, amplia esse olhar. Te faz ver ali o que você imerso naquela realidade você não está vendo. E esse que é para ele o papel do cinema. Então não é neutro também, não tem... Mesmo porque o documentário não é neutro, né? Isso é um mito que as pessoas têm, que existe isso. E desde antes do Vertov com o Flaherty, né? E o Nanook já começava ali, né? Exatamente, né? As pessoas é que acreditam, ficam assistindo muito Globo Repórter, ficam acreditando que o documentário está te contando a verdade, a
realidade. Só que tem muita gente que acredita. Eu acredito plenamente. É. Inclusive, algumas pessoas vão achar que não é documentário. Entendeu? Um filme que não te fala exatamente o que você tem que pensar sobre aquilo. Tem gente que acredita em Twitter, né? Quanto mais você vê uma imagem. Não tô olhando para o Antônio, para ele, não. Direto. Não, de forma alguma. Mas é porque tem isso, né? Hoje a gente vive nessa era da falsidade, né? Na internet, da notícia, que deveria ser a versão do real, né? A gente tá precisando mais de cinema russo, fazer esse povo pensar, né? Pois é, mas... Ao mesmo tempo, eu sempre falo que tá faltando é Buñuel. Bom ponto. Não é? Eu queria puxar pra isso, assim, em algum momento também. Vai lá, porque Stefania. eu fui meio que enganada, sabe? Eu tô me sentindo mal, assim, em relação com o cinema. Porque eu conheço pouquíssimo, assim, de cinema russo. E o que eu conheço dos anos 20 é muito surrealista. Tipo Man Ray, a Germane Dulac. Então, vendo o cartaz desse filme, que é uma obra de arte, realmente, eu tava esperando uma despirocação, assim, tipo, muito... Mas e aquele final? Aquele final muito doido. Mas ele é frenético. Ele é frenético, mas eu imaginava que ele rumaria muito mais pro surreal do que pro documental, por um vício que eu tenho mesmo, assim, dos filmes que eu tô acostumada nos anos 20, né? Até depois, a Maya Deren, nos anos 40, então eu tava assim nessa vibe, né? E eu fiquei impressionada, tipo, a parte da metalinguagem, então mostrar uma montadora, achei incrível, uma montadora. A montadora, né? E Que é a mulher dele, né? Ah, a mulher dele, E legal. o outro cinegrafista, porque eles mostram os dois, o Kaufman é irmão dele. Sim, que é um ator no filme, né? Também Não, faz- ele é o cinegrafista. Que ele faz o papel do homem cinegrafista. com a câmera. É o homem com a câmera. Eu imaginei que fosse o homem ele com a mesmo. câmera. Tem que subir aquela torre lá, coitado, com aquela câmera pendurada. Não, e é muito legal aquela hora que você começa a ver uma imagem e daqui a pouco você tá vendo uma imagem da câmera que estava filmando a imagem que você acabou de ver. É muito legal mesmo. Essas cenas com Muito ele eu legal lembro do E aí ele interrompe pra te mostrar, olha, e eu vou recortar aqui, vou juntar isso. E eu acho isso muito honesto, né, do que é o cinema, né? Essa coisa da metalinguagem não é só pra revelar, como a Erika falou, não é falar, olha como é feito o filme. Não, tipo assim, gente, esse discurso foi construído, assim, com o que há de mais específico do cinema, que é a montagem, os ângulos, né? Tanto é que ele mostra, às vezes, uns ângulos muito insólitos numa época que não era comum, não pra ser surreal, pra quebrar, não. É tipo assim, é um ponto de vista que você não veria normalmente a olho nu, né? Então, é a realidade através de um olhar de alguém, intermediado por esse olhar mecânico, mas como diz o final do filme, que ele fecha o objetivo, mas o olho tem que continuar aberto. A realidade. O cinema vai te ajudar a enxergar essa realidade, conduzindo e relacionando as coisas que a montagem vai fazer melhor, né? Por exemplo, quando ele começa, dá pra perceber claramente isso, né? Assim, que ele tá associando as coisas, paradas, que depois vão ganhar movimento, paraná. Mas igual a menina fechando e abrindo os olhos, aí a objetiva fechando e abrindo, aí a persiana que fecha e abre. Ele tá relacionando coisas aparentemente sem sentido pra você mostrar como é que o cinema tá inserido em tudo na sua vida. Sim. De certo modo. Quando o cinema chega pra valer ali, o seu olhar não vai ser mais o mesmo. Você não vai conseguir mais ver a realidade sem esse intermédio. Então, por que não, quando a gente tá na vida, fazer essas associações com coisas aparentemente discrepantes, né? E que, enquanto você tá vendo o filme dele, você é obrigado a fazer essas associações. Então, na vida, a gente deveria ter esse olhar também. Por isso que eu acho muito legal aquele olho continuar aberto, né? Dá o fade, fecha o diafragma, mas o olho tá lá. Não fecha o olho, né? Só para te satisfazer do surrealismo, né? É o olho cortado do Buñuel. Não é que é para abrir o olho para outra realidade. Em coisas diferentes, né? Porque o surrealismo é a supra-realidade, ela não é outra realidade. Então ele tem uma relação com o realismo, mas transformando a nossa concepção de realidade, que na verdade a gente acha que só o consciente, o racional é real, e ele quer mostrar que não, o onírico, a lógica onírica, porque o filme do Buñuel não é um sonho. Sim. Ele está mostrando que a realidade é onírica. Né? Então tem a relação dessa coisa do olhar.
Sim. e do cinema como esse olhar que vai desvelar algo sobre isso, de formas muito diferentes. Mas voltando no Vertov, ele não tem essa pretensão de chegar no real. Ele tem a pretensão de construir um discurso sobre o real e de desvelar esse discurso, como a Ana ressaltou, e que é todo o projeto desse cinema russo dos anos 20, que é, na verdade, mostrar para as pessoas, olha, isso é um discurso, pense sobre isso, e é um discurso sobre a sua vida, não é sobre o sujeito X que tem a vidinha, essa coisa do personagem individual da narrativa clássica. Por isso, pro Eisenstein, o personagem coletivo, e aí você vai ver no Homem à Câmera, ou mesmo no Cine-Olho do Vertov, você nunca vai ter um personagem individual. Eles estão falando sobre a sociedade. Um documentário sobre tudo, né? Tem o momento do nascimento ali, literalmente, né? O parto. Depois a morte. Sim. Ele vai fazendo as relações, né, de vida, de morte, os opostos. A ideia do contrário toda do Eisenstein tá lá, né? Da montagem, da oposição, e fases, do tipo, choque. Casamento, divórcio, né? Tudo isso é frenético demais. Assim, mostrar mulheres se maquiando, trabalhando, pedalando. Na parte das pessoas dormindo, eu lembrei do Paris qui dort, não sei se tu fala certo, mas do René Clair, de 24, que é um filme sensacional, que Paris está congelado dormindo e você só vê nada acontecendo, pessoas dormindo. Assim. Tem uma hora que tem lá um sem-teto que ele mostra o cinegrafista apontando a câmera pra ele, ele não quer, e ele volta a filmar, ele vira a lente para outro lado, né? Tipo assim, eu vou mostrar coisas que você não está acostumado a ver, né, na realidade. Essa coisa da invisibilidade, né, social mesmo. Que ali é muito claro isso, né? Ele mostra o cara e o cara sai, a câmera que está te possibilitando aquele olhar. Então, por isso ele coloca... O movimento do filme começa quando o cinegrafista chega, né? Tá tudo parado, tá tudo... Né? Aquelas roldanas de máquina, tudo parado aí. E é muito legal porque ele não faz a roldana começar a mexer. Não, tem sempre uma mão humana ali mexendo. Tem alguma coisa que vai acionar o humano com essa máquina que eu tava falando, que vai dar esse movimento. E reforçar essa coisa do movimento, que era uma coisa da época também, né? A ideia da velocidade, da máquina, né? Da indústria. Né? É um momento meio tempos modernos que me fez lembrar, né? Que a câmera começa a girar junto da máquina, né? Tipo, contaminado com aquele movimento, né? E eu vejo muito de choque também, a gente falou mais de classe, né? Já que a gente tá de Revolução Russa, né? Mas, por exemplo, na cena que a Stephanie falou de mulheres sendo maquiadas, né, no salão de beleza, ele também mostra mulheres em outras situações, né, de emprego, ele trabalhando, né, meio sujas mesmo, né, no trabalho, né, e fica mostrando esses choques, né. Então tem um pouco essa distinção, assim, entre classes, né. E a cena da montadora também chama a minha atenção porque, pelo fato de ser mulher... É uma questão que eu li, que ela... de colocar a montadora como mulher e o diretor, entre aspas, como homem, né? E juntando os dois, possibilitando a criação de algo, assim, de um produto que seria o cinema. Os cartazes sempre tem um homem e uma mulher, né? Sempre essa ideia do homem e a mulher russa construindo um país novo. E tem muito isso, né? De muitas montadoras, por essa delicadeza, né? Associada a mulheres mais meticulosas, né? Tem muitas montadoras, né? Famosas. É isso que eu ia te falar. Na verdade, tem um documentário que chama The Cutting Edge, que é fantástico, sobre montagem, que eles falam que mesmo em Hollywood, nos primeiros tempos, montagem era coisa de mulher, porque era associada à máquina de costura, essa coisa de costurar. Aí, como sempre, né? Aquela coisa, quando começa a tomar destaque a função, aí os homens vão e tomam. É complicado. Mas era coisa de mulher, e eu acho que atualmente continua sendo coisa de mulher, porque tem muita montadora. Se for pensar que Alice Guy, né, em 1900 e pouquinho, fez o primeiro filme ficcional, que é A Fada do Repolho. Então, tipo, era pro cinema também ser uma coisa de mulher, e aí, de repente, ela foi invisibilizada. Sim, total. Mas os filmes dela são mais antigos, viu? Alice Guy, 1800 alguma coisa, ela tem filme, sim. Porque eu já vi essa informação circulando, mas eu tenho um DVD de filmes mas acho dela. Que a Fada do Repolho é 1900 e pouco, que é o considerado ficcional. Mas não é o primeiro filme dela, e tem outras ficções. Não, tem outras coisas. Tem outros ficcionais nessa Fada do Repolho? Ela produz muito antes. Essa informação foi boa. Ela produz muito antes daquilo.
Se existe filme, a Erika tem. Me arrumo que esse filme dela ninguém acha. É porque eu tenho um cineclube e a gente tá terminando esse semestre uma mostra que são sobre as funções chaves no cinema, mas ocupadas por mulheres. Sensacional! A primeira sessão foi a Alice Guy. Vamos te chamar pro Feito por Elas falar pra gente. Beleza. Essa relação com o Cão Andaluz, o crítico Peter Bradshaw, no jornal The Guardian, ele também fez, né, concordando aí com o que a Erika falou, e a respeito dessa proposta, né, que eu concordo também muito com a Erika, de estar muito claro ali que não é uma coisa assim de trazer um olhar sobre o realismo e deixar claro que tem alguém ali por trás e interferindo na imagem. Eu vou discordar do que o Bela Balaz fala, porque ele vai criticar o cinema hoje justamente por isso. Ele considera que é um cinema pedante e tirânico, porque se coloca nesse papel de ser a realidade, como se não fosse o mas olhar não é. de alguém. Pois é, ele vai justamente nessa contramão. Parece que não entende, né? Ele quer que seja parece que a única visão dele de um realismo seria essa visão essa concepção que a gente tem a partir desse cinema direto. Os puristas, né, odeiam eles. Pois é. Os russos, de uma forma geral. Sendo que se a gente for pensar, né, no Jean Rouch com o cinema verité, se você for pegar Eu, um Negro, o que tem de realismo ali quando ele coloca o próprio personagem narrando uma história, né, sobre as imagens que ele filmou? Então já tem uma interferência ali, né? Não eu acho que é uma visão muito conservadora, né, do que é um documentário, você pensar dessa forma. E aqui a gente já vê esse espírito revolucionário mesmo, quando a gente observa, né, tudo que ele colocou aqui com a intenção de ser um documentário, de retratar esse dia a dia, né, as pessoas no cotidiano, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um desconto, porque a gente tem um distanciamento histórico aí sim, que ele não tem, que quando você vê no próprio livro lá do Dudley Andrews sobre as grandes tradições, né, da teoria do cinema, vai ser só nos anos 60 e 70 que vai se desfazer essa polarização entre, né, a função do cinema ou é revelar a realidade, ou seja, os teóricos realistas, ou é, na verdade, construir um discurso artístico, né? Você imprimir uma ação transformadora sobre a realidade, não buscar a realidade. E ele está nesse contexto desse embate, né? Então a gente tem uma outra perspectiva já, inclusive teórica, que embora algumas pessoas continuem ainda pensando nisso como oposições, a gente já está num momento teórico em que essa oposição se desfaz, né? Quando você pega, por exemplo, o meu outro cineasta favorito em termos teóricos, o Pasolini. O Pasolini, quando ele surge, ele é considerado a terceira via, porque, na verdade, ele parte de uma concepção de que o cinema é a escrita da realidade, mas há uma transubstanciação, que é a palavra que ele usa, dessa matéria, para chegar num cinema formalista. Entendeu? Então ele pega essas duas coisas e me fala assim, ok, o cinema realmente é análogo à realidade, mas eu como cineasta eu tenho que usar isso daí para construir um discurso meu formal. Isso, teoricamente, né, a gente já tem essa chave aí sendo... E essa distância também diz muito a respeito da recepção do filme, né? Que na época não foi considerado o melhor documentário de todos os tempos, de forma alguma, né? Só depois, com a revisão crítica, né, que vai ocorrendo, é que ele vai reivindicando, né, de fato, o seu lugar na história. Não, e você vai ter, sim, gente atualmente que vai defender essa posição. Eu falei assim, não, peraí. E parece que o Vertov tinha uma preocupação quanto a isso também, quanto à recepção e o entendimento do filme. Eu li isso, mas não ficou meio... O que ele fez a respeito disso é que eu não entendi muito bem. Que ele se preocupava, assim, não, as pessoas não vão entender meu filme, não vão gostar do meu filme, não vão assistir meu filme. Então ele, sei lá, ficava explicando o que era o filme dele, assim. Eu li isso, mas eu não sei exatamente como foi. Ele tinha medo de ser destruído, inclusive. As
filmagem. Eu acho que até pelos letreiros que tem no início, né, já é uma tentativa dessa de deixar claro para o público, né, que ele vai assistir a seguir, né, talvez com receio de não ser... Com a trilha, né, ele vai chamar de um trabalho experimental, ele não vai, ele vai chamar de um experimento, né? Não é um filme, como as pessoas estão acostumadas a ver um filme, né? Já chamando a atenção para isso. Se o Buñuel já corta logo o seu olho, você vai ver outra coisa, ele explica isso antes, né? Tipo assim, não vai achando... E ele queria isso, né? Que fosse... Para ele, isso seria um cinema puro, né? Livre da influência do teatro e da literatura, o cinema emergeria daquilo que ele teria de mais específico, que a partir dessa ideia musical que a montagem propiciaria com o ritmo, né? E aí vem aquele plano maravilhoso, né? Do teatro lá, Bolshoi, dividindo ao meio, né? No finalzinho, né? Que é justamente esse despedida do tradicional, né? Do Aquele final, aquela montagem é de tirar o fôlego. Você não precisa ter visto o filme, tá entendendo? Você pode não estar entendendo desde o início, mas é muito impressionante, né? Aquelas imagens, aquele ritmo. É muito impactante. Você não sai indiferente. Você pode não ter entendido, não ter curtido, mas é muito interessante, né? Por isso que eu acho que tem uma aproximação mesmo com o surrealismo. Quando a gente pensa nesse sentido, você vê aquelas imagens, tudo, você pode não estar entendendo. Conexão, tá fazendo conexão, tem uma linha narrativa ali, mas quando você olha para aquilo, né, você fala, pô, dá um efeito... acho que ele até usava esse termo, né? Mas eu não estou me lembrando agora se ele usava em referência ao cinema que ele fazia ou se era uma outra coisa. Mas de ser essa coisa... cine nicotina, uma coisa assim que te dá um barato mesmo, né, vendo aquelas imagens. Mas tem uma outra questão também que eu acho legal da gente discutir, porque dentro dos conceitos que o Vertov trabalhava, de as câmeras serem capazes de ir a qualquer lugar, acho que hoje a gente está vivendo esse momento em que isso seria de fato aplicável, né? Porque hoje você tem câmeras nos celulares, ninguém vê você filmando. Só não tem consciência crítica mais, né? Exato, falta isso. Embora Mas isso nunca tenha constrangido eles, né? Porque você vai vendo o homem com a câmera, ele põe o cinegrafista debaixo do trilho do trem para ele conseguir a imagem que ele queria, né? Eles não tinham nem muito apego à vida, na verdade, né? Nesse cinema mudo. Mas eu acho que demonstra muito assim como que ele estava realmente à frente do tempo dele, de pensar nisso, de não querer que as pessoas percebessem a presença da câmera. E algo que fica muito claro no filme, você vê que as pessoas estão olhando para o aparato, né? Mas hoje você sai na rua filmando, as pessoas praticamente nem percebe, tá todo mundo tão acostumado com a presença de câmeras, né, no nosso dia a dia, que acho que se fosse hoje, ele filmaria-se à vontade, faria o que ele queria ter feito na época. Não, e é tão moderna, você olha assim, sempre que eu revejo, eu falei, gente, não parece uma coisa feita tanto tempo atrás, né? E aí o povo vem falar que o cinema moderno nos anos 50 ou 60, que caramba! Nossa, ele já era à frente do seu tempo nos anos 20, que isso? Aquela montagem lá é impressionante. É porque eles tiveram esse período antes de Stalin que eles podiam experimentar. Né? Esse Lenin é o caso. investir nisso. Né? Entendeu? Quando chega Stalin, isso muda de figura. Esse é como a gente vê também nos cinemas dos primórdios mesmo, né? Antes de se estabelecer uma narrativa clássica, eles experimentavam tudo, né? Porque eles não sabiam nem o que ia dar naquilo, né? Então, assim, não tinha regra. Então, assim, é uma coisa que se perdeu um pouco e que eu acho que de alguma forma, algumas coisas a gente tá recuperando. A gente está num momento meio similar, porque a gente tem um tanto de coisa aí do digital que estão sendo feitas para coisas tontas, como a gente vê muita coisa também desse cinema do início, né, que eram as filmagens assim, que eles faziam umas coisas só para testar mesmo o que eles iam fazer, até vendo o que ia dar. Eu acho que a gente está meio nisso também, assim, vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos explorar isso todo, né? Você lembra do Big Swallow? Tem um filme em inglês que é muito legal. Que é muito legal. Né? Porque a gente fica pensando, agora tem muita câmera. Naquela época, né? Eles fizeram um filme sobre como a quantidade de câmera estava irritando as pessoas. É um cara que fala que encontrou com um cinegrafista e que ele fala para o cinegrafista para parar de filmar, senão ele vai engoli-lo.
É só o cara. E aí ele vai se aproximando da câmera, e que é muito legal que eles quebram a coisa da imagem perspectiva, porque à medida que o cara vai aproximando e ele abre a boca e fica preto, o cinegrafista pequenininho assim, e cai dentro da boca. E aí ele se afasta. Ou seja, chega num momento que eles jogam pro alto a coisa da perspectiva e tudo. Esse filme é genial. E as pessoas... 1901. E as pessoas mal entendiam a montagem, e dá pra entender claramente que ele engoliu uma coisa absurda, engoliu um câmera que você não está vendo enquanto ele está sendo filmado, e depois voltou mastigando ele e tal. Eu acho sempre esse filme, eu sempre passo ele, né, na aula de linguagem, porque eu acho muito incrível. Quando não existe nenhuma regra, como eles tinham uma criatividade muito impressionante, que agora eu acho até que se perdeu um pouco. Eles estão buscando cada vez mais novas fórmulas, ou reler as fórmulas antigas e tal. E essa cara de pau que eles perderam, que eu sinto falta, né? Uma cara de pau mesmo, igual o Méliès fazia. Bota uma mulher pendurada num negócio, mandando beijinho, como se fosse um peixe, e tudo bem. Hoje em dia as pessoas teriam vergonha, né? Tem uma autocrítica que não permite que isso aconteça, né? Não, esperaria um super efeito especial, porque ela tem que parecer uma sereia de verdade. Captura de movimento, né? Computação gráfica, né? E tinha essa coisa lúdica e mais inocente que se perdeu, né? Um King Kong de 33, ninguém ficava preocupado se ele mexe igual, se o pelo mexe, se blá, blá, blá. Hoje em dia as pessoas perdem muito isso, que elas ficam preocupadas. Como é que isso foi feito? Não foi bem feito, não consegue emergir. As pessoas antigamente emergiam mais, né? E hoje é até chato como é feito, porque é tudo computador. Não tem nem mais a graça. Tinha aqueles programas que passavam na televisão, né? A magia do cinema. Aí mostrava como que eles faziam, né? Os bonecos lá mexendo. Hoje não tem mais isso, que é tudo computação. E era uma coisa muito no negativo também, né? Você pega, cola, corta. O Man Ray colocava prego, sujava, põe umas lentes assim, dava uns efeitos muito loucos. Mas eu acho experimental, né? Mas eu acho que por isso, por exemplo, tem tanta produção em stop motion atualmente. Porque depois do digital se tem muito mais stop motion em longa-metragem do que tinha antes. É verdade. Porque o stop motion você sabe que é um objeto que está andando. Que não é computação, porque as pessoas também acham que computação é fácil, né? Você vai lá no computador e faz assim: o bonequinho vai andar, né? E o computador faz. tem um problema aí também das pessoas acharem que é muito fácil, e não é. Tem toda uma coisa artesanal que as pessoas ignoram, que talvez a própria indústria para ela interesse de alguma forma essa ideia de que é tudo digital, é só apertar botão. Mas se você presta atenção nos making off, na verdade tem uma parte ali artesanal mesmo ali, que você tem que realizar na produção e tudo, que senão quando chega no final não dá certo, né? Aí vez ou outra você tem aluno que acha que filma de qualquer jeito e tudo, e aí na hora da montagem resolve. Você lembra do Leone falando isso com a gente, né? Nos bastidores do Forrest Gump? Que você vê aquela coisa pura, foi tudo feito no computador, mas você vê os caras montando antes, colocando fita crepe no chão pra marcar onde que o ator vai andar. Aquele trabalho físico de botar a fita crepe, que parece bobo, não seria possível o computador fazer se não tivesse aquele trabalho anterior. Ele brincava sempre com a gente em relação a isso, né? Que a gente esquece, acha que é só a máquina. E que é legal de novo que cai no filme do Vertov isso, né? Que ele sempre tá te mostrando essa relação homem e a máquina, né? E que a máquina amplia a nossa capacidade, mas ela sozinha não funciona. Precisa da mão para ligar, a mão que construiu. A gente faz hoje coisas que não poderia fazer sem a câmera. Mas a câmera sozinha não faz. Né? Ele faz isso, mostra o trabalhador suado, uma máquina mexendo. Quer dizer, isso não elimina o suor do homem, né? A força de trabalho do homem, né? Mesmo tendo a máquina como auxiliando isso, né? Só para deixar claro, eu não quis dizer que
que é bobo, né, o trabalho do animador. Claro. O que eu quis dizer é que o making off de mostrar isso é que é chato, porque quando você vai ver nos DVDs, só mostra isso lá, a tela do computador. Não mostra esse trabalho, né? Eles não entrevistam os animadores, né? Esse cara é invisibilizado totalmente. Por isso que eu falei, na verdade, tem algum interesse aí da indústria de vender essa ideia, na verdade. Né? De que é uma coisa fácil, né? Que entendi. Eu já vi assim, o boneco, o cara mexendo o boneco 800 mil vezes, aí aceleram a imagem pra você ver o cara mexendo, tipo, o boneco, assim. Você nunca vai ver um documentário do cara mexendo o boneco todas as vezes, porque senão é insuportável, porque né, deve ser um trabalho exaustivo. Né? Não, na computação, então, que o cara vai trabalhando esse pixel a pixel, né? A movimentação quadro a quadro, então... Às vezes leva anos pra fazer as animações, né? Eu vejo, às vezes, o jogo da Blizzard, por exemplo. Tipo, uma animação, assim, de, sei lá, 1 minuto levou mais de 2 anos pra ser feita. De tão complexo, assim, aquela animação, né? Valorizada. E esse filme mesmo foi feito em 3 anos, né? Esse do Homem, o Homem com a câmera, né? Sim. Filmado durante 3 anos. São muitas imagens pra filmar, né, gente? Em várias cidades, né? Acho que umas 4 cidades que sim. teve. Eu imagino que seja um material monumental, se ele seguia mesmo essa metodologia que ele fala, de que dava uma linha geral e mandava os cinegrafistas filmarem para tudo quanto é lado, deve ter sido assim, uma quantidade absurda. Coitado do montador, né? Da montadora. Até chegar no material. Na mão dela. Né? Porque pegar aquele bruto, que devia ser de horas e horas. Escolher, né? Pois é. E o fim desse cinema, né, do Vertov, vai acontecer ali depois que o Stalin assume, né, o poder, e o cinema realizado ali na Rússia, na União Soviética, passa a ser muito criticado em razão desse experimentalismo, né, e passa a ser solicitado aos cineastas que façam filmes mais fáceis, que todas as audiências possam ver, né, então acaba que é um fim muito triste, né, para eles. Os comunistas querem ganhar dinheiro, como um capitalista. Aí você vai ter, por exemplo, o Stalin, para o Eisenstein, praticamente, ele faz umas encomendas, porque ele se via, por exemplo, como Alexander Nevsky, o cara, entendeu? Que fez a primeira união dos estados que depois vão compor a Rússia, assim como o Ivan o Terrível, que vai ser o primeiro czar, né? Aí o que o Eisenstein faz? Ele precisa de um personagem individual, porque o Stalin acabou de encomendar um personagem individual, que é tudo que ele não queria, né? No cinema. Aí ele faz o sujeito, como diz o Heitor, né? Um bonecão. Fantástico. Assim, caricato, o absurdo. O filme é maravilhoso em termos formais e tudo. E você vê lá assim o Alexander Nevsky, aquela criatura ali, né? É o primeiro filme sonoro do Eisenstein. E aí depois, quando ele mostra também as facetas não muito heróicas do Ivan o Terrível, né? Na parte 2, aí é o que vai provocar o infarto dele, ele vai morrer, né? O Partido Comunista chama ele para condená-lo e tudo por causa do Ivan o Terrível 2. Então eles tentam de alguma forma ainda depois disso, mas sem a liberdade que eles tinham desse formalismo e dentro de determinadas encomendas que não tinham nada a ver com o que eles produziam, né, nesse período. Nessas cenas que tem o irmão dele se arriscando com a câmera no trem, na ponte, eu lembro muito do Buster Keaton, né? Que ele fazia isso, assim, nos filmes dele. Tem um que chama The Cameraman, que é de 1928. O título é super parecido. Não tem como não lembrar. Você já viu? Não. Muito bom. Mas eu vi, tipo, várias coisas do Buster Keaton em drops, assim, maravilhoso. sabe? Tipo, eu e a Erika, a gente Keaton trabalhou junto numa mostra do Buster Keaton no Festival de Inverno, né? Na época que não tinha computador fazer legenda nem nada, e era tudo em laserdisc, sem legenda. A gente traduzia tudo, punha num papel, ficava com uma lanterninha, com microfone. Na hora que aparecia o intertítulo, a gente lia a tradução. Que doido. A filmografia quase inteira. Uma sessão de cinema mudo, né? que a gente fazia, porque tinha no início, né, do cinema, quando não tinha ainda intertítulo, tinham, né, os comentadores, os narradores, principalmente na França, Itália, que eles ficavam
estavam lendo, né? Tanto que alguns filmes do Méliès que tem essa narração atualmente era a narração que ele lia lá durante, né? A gente tinha essa experiência lá no Festival de Inverno. E é muito legal com as pessoas descobrindo Buster Keaton. Ficou todo mundo apaixonado. A gente depois, né, quando voltava em Belo Horizonte, as pessoas vinham falar com a gente, né, que tinham assistido o Buster Keaton. Eu acho que tem muito a ver também com essa pergunta assim, você assistiu Potemkin, O Homem com a Câmera, em que circunstância? Tem que ser uma circunstância legal para assistir. Eu às vezes pegava os alunos na disciplina de cinema, vocês assistiram Potemkin? Assisti na aula de história. Sempre na aula de história. Mas, assim, tem sempre alguém para destruir o Potemkin antes de vocês chegarem até a mim. É porque a Érica é apaixonada mesmo, gente. E a gente fazia junto no mestrado, eu estudando cinema clássico, ela estudando esses doidos maravilhosos. E a gente gosta de cinema, né? Então uma coisa não anula a outra. Quem gosta de cinema gosta de tudo, gosta de qualquer coisa que possa minimamente. É isso que ela falou, ainda que você não entendeu a história, formalmente é muito interessante. Não tem como você ficar indiferente, né? Esse discurso. E além da montagem, os ângulos, os enquadramentos, a fotografia, né? No caso do Homem com a Câmera, você só ver esse filme, né? A pessoa nunca viu nenhum filme russo. Por isso que eu achei que era massa ser esse filme, para as pessoas que nunca tiveram contato entrarem nesse universo, né? E uma coisa que também o meu orientador falava, que a gente deve tudo ao Griffith, a ideia do cinema de entretenimento, o que ele foi, como ele foi estabelecido, e aí vieram esses russos e releram isso, e aí o cinema foi inventado para valer. E que o grande cinema é quando você dá a mão Eisenstein e Griffith. Que depois, né, eu até mostro isso na aula, né, quando vou falar sobre isso, que a gente mostra sempre esse final da greve que a Érica falou. Eles estão sendo massacrados, no meio disso tem um boi sendo abatido, você fala, que raio esse boi tem a ver com... E aí você é obrigado a fazer a analogia, que os trabalhadores são abatidos que nem um boi no matadouro. E um exemplo que eu gosto de dar é no Apocalipse Sinal do Coppola, que ele pega no final do filme, que tá tendo ali um ritual de sacrifício, que um boi tá sendo sacrificado, e ele intercala isso com a morte do líder lá. E aquilo faz parte da história, que vem do clássico, né? Tá inserido na história de forma a parecer invisível, mas a relação que ele estabelece com a montagem te faz pensar sobre essa relação, que é o que os russos queriam. Então você consegue estar envolvido emocionalmente e intelectualmente. Então o melhor do cinema é quando ele consegue fazer isso com você. Você não está só raciocinando, só se divertindo, só envolvido, entretido. Mas as duas coisas estão ali te fazendo pensar. Você não sai indiferente desse tipo de cinema, né? Porque mesmo o cinema de entretenimento, ele vai absorver muito dessas, claro que não com o mesmo objetivo. Mas como linguagem, né, a linguagem do cinema, ela vai se aperfeiçoar muito a partir dessas descobertas. Então, quem fala que não gosta desse filme e gosta de cinema, né, ela gosta de um tipo de filme, ela não gosta exatamente de cinema. Porque não é gostar, falar, igual a Érica, vou chegar hoje, vou ver minha caixa do Eisenstein inteira. Tô brincando. Eu sempre falo assim, não, na verdade eu faço pior, eu sempre falo assim, eu não acordo todo dia com vontade de assistir o Saló do Pasolini. Nossa Senhora! Aí eu ia ficar preocupada. Eu sempre falo com todo mundo assim, se alguém gosta muito do Saló, afasta. Entendeu? É perigoso. Complicado mesmo. Em homenagem ao Renato, o Gaspar Noé, um dos filmes favoritos dele é o Saló. Dá pra entender. Dá pra entender, realmente. Eu tô falando Faz no bom sentido, sentido, Renatão. Faz sentido. Não, e que não é também pra... Se você gostou do filme é porque ele fez alguma coisa errada, né? Não era essa a intenção dele. Ele faz de tudo pra todo mundo odiar, ele faz o filme pra isso. Eu só tenho uma curiosidade, assim, que eu queria saber... se no final pode ter sido tipo uma referência, porque tem uns planos da plateia com um trem vindo em direção à plateia, né? Será que foi uma referência ali que ele quis fazer, aquela ideia, né, do filme lá dos irmãos Lumière, né, que a plateia assustava com o trem? E eu não acho que é só uma referência, tipo, o cinema vai passar por cima a ideia do olho do Buñuel, cortando o olho, né? Essa ideia do cinema ser ligado aos Lumière, né, do trem, né, chegando na estação, ele vai passar por cima de você não vai ser mais o mesmo. Depois que ele vier...
Vocês estão entendendo a minha analogia. Depois que ele passar por você, você não é mais a mesma pessoa. Você é um homem transformado. Um bom filme, ele deveria fazer isso, né, com a gente. Uhum. Mas eu acho que também tem uma questão, porque para a Rússia a ferrovia transsiberiana é fundamental. E para esse cinema, entendeu? O Vertov passa pela experiência, como eu falei, lá do trem, que depois o Medvedkin vai adotar. E além disso, eu sempre falo sobre esse livro, Cinema e Invenção da Vida Moderna. O Léo Charner e a Vanessa Schwartz vão defender que, que não é o cinema que é moderno, é a modernidade que é cinematográfica. Pelas experiências e tecnologias que vão surgir antes do cinema e que vão trabalhar com essa ideia da dissociação, que um outro autor que eu amo usa uma expressão ótima, que é o casal fetiche do Ocidente, o tempo e espaço, que o trem, por exemplo, quebra essa relação direta de tempo e espaço, quando na verdade você vai ter um mesmo trajeto que você tem que realizar num espaço de tempo curtíssimo. Então quebra a noção de a relação estreita entre tempo e espaço. O trem, para eles, além disso, produz a experiência fragmentada de mundo que vai ser característico dessa passagem do século XIX para o século XX, e com a moldura, porque a janela do trem produz isso. Então o trem ele é significativo para essa alteração da nossa própria noção de tempo e espaço, que vai acontecer muito radicalmente do século XIX para o século XX, e que o cinema é a encarnação disso e ele potencializa. Então por isso que eles falam, né, de que na verdade a modernidade é cinematográfica, porque algumas coisas que são fundamentos do cinema vão surgir antes como experiência de transformação da nossa experiência de mundo, de existência mesmo. E o cinema encarna isso muito profundamente. E eu acho que o cinema nunca perde essa obsessão com o trem. Eu acho que atualmente o cinema tem uma obsessão com o trem, e talvez por essa questão que não é só cinematográfico, o trem continue sendo ainda uma coisa fundamental para a gente de alguma forma. Maravilha. Então vamos pegar nosso bonde, aproveitar. Eu tenho que pegar o trem das 11. Érica, muito, muito, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Obrigada a você, eu só adorei participar. E quando você vier a Belo Horizonte novamente, te chamaremos para falar sobre Pasolini. Ótimo, pode chamar. Né? Já que você deu a dica sobre Saló. Sobre Saló, né? A gente escolhe aí e a gente faz questão de ter você aqui conosco mais uma vez. Obrigada, gente. Foi ótimo. Valeu. Obrigada mesmo. Valeu, Ana. Muito Foi obrigado ótimo também mesmo. por ter, né? É sempre bom. Melhor que dar aula é assistir aula. É verdade. Antônio, valeu. Stefânia, Valeu demais. Muito obrigado e muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Fique de olho aí no nosso feed, assine aí o feed do Em Foco, também assine o feed do Cinematório para receber todos os nossos podcasts, e a gente volta em breve com mais uma discussão sobre cinema aqui para você. Um grande abraço, até mais, tchau. Foco, edição e mixagem de áudio, Eduardo Garcia. Realização, Cinematório. Apoio, Rádio Inconfidência. Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Clique no banner que está na home do site. Colaborando com a quantia que puder, você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.